anterior aqui no canal, nós produzimos esse detergente e, embora ele tenha ficado muito bom, nós precisamos discutir aqui a respeito de alguns aditivos para ele se adaptar para a maioria das regiões climáticas do Brasil. Eu vou colocar esse detergente na geladeira durante 1 hora, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Olha para você ver como que ele ficou turvo, né? Aqui não é condensação de água na parede do frasco, não. Eu vou secar aqui bem com papel toalha, mas olha só. Isso aqui é coisa lá dentro. O fenômeno que acontece aqui é a agregação das moléculas do tensoativo. Se eu tentar agitar um pouquinho, aí dá para ver que o líquido está bem turvo, né? Eu vou deixar mais 1 hora na geladeira só para a temperatura dele abaixar um pouquinho mais. Aí olha só, ele ficou ainda mais turvo. Isso aqui é um problema porque se uma pessoa mora numa região fria, esse detergente vai turvar. E turvando, o poder de limpeza dele diminui, né? Isso aqui, se ficar muito tempo na geladeira, chega até a separar em 2 fases. Para você ter uma noção da temperatura que esse detergente está, eu vou colocar um termômetro aqui tipo espeto. E enquanto esse termômetro vai estabilizando, convém lembrar aqui que para quem mora em região muito quente, como aqui no Pontal de Minas Gerais, é mais difícil observar esse fenômeno. Você que está aí nos assistindo, você já viu esse fenômeno alguma vez? Comenta com a gente aqui. E olha só, ele está uns 11, 12 graus, né? Nem é uma temperatura tão baixa assim e já está todo turvo, né? Se a temperatura for aumentando, o tensoativo deixa de ficar agregado e ele vai gradualmente voltando à configuração original em função da temperatura. É exatamente a temperatura em que começa a acontecer essa turvação que nós chamamos de ponto de turvação. Aliás, para ajustar isso aqui é bem simples, viu? Mas eu queria aproveitar e te apresentar um pouco mais os conceitos que giram em torno disso. Você pode reparar que conforme a temperatura vai elevando, a transparência vai retornando. Dá para reparar por alto, bem por alto, que é por volta de uns 22, 21 graus que o detergente começa a turvar, né? Então o ponto de turvação dele deve ser próximo a isso daí. Se nós tivéssemos usado ainda mais sal para deixar o detergente viscoso, esse ponto de turvação ia ser ainda maior. Inclusive, se você usar mais sal do que devia, o detergente acaba ficando turvo e às vezes perde até a viscosidade que você queria acrescentar. E aí, para corrigir isso, é só adicionando um pouco mais de tensoativo ou eventualmente um pouco mais de água, mas o correto mesmo é não ter que precisar fazer essas correções. No caso do nosso detergente aí, você pode reparar que depois de que ele atinge 22 graus, está bem bonitinho, né? Todo translúcido. Nós vamos fazer um ensaio aqui para determinar certinho o ponto de turvação dele. E um dos objetivos desse nosso vídeo é de mostrar um pouco melhor sobre esse ensaio, para você poder visualizar todo esse processo. Então nós usamos aqui um tubo de ensaio e colocamos uma pequena quantidade de detergente nele, é cerca de 1 ou 2 ml. Daí nós vamos inserir um termômetro de vidro, esses de bulbo. O ideal é que fosse um que tivesse uma escala mais ampla do que esse nosso, né? Mas esse aqui vai servir para a gente ter uma ideia. E aí, só para fins de filmagens mesmo, eu vou prender ele com uma garra que está fixada nesse suporte universal. E além disso, nós colocamos um algodãozinho, só mesmo para esse termômetro ficar bem fixo na hora que nós formos visualizar a escala dele. Mas esse algodão não tem nada a ver com ensaio, é só um recurso para filmagem mesmo. Agora nós vamos preparar um banho de gelo em um becker. E para isso você vai encher um becker com uns cubinhos de gelo. A gente adiciona sal, sal comum mesmo, sal iodado. E depois coloca um pouquinho de água. Essa mistura vai ficar abaixo de 0 graus. E essa mistura que vai servir para a gente ir abaixando a temperatura do detergente ali dentro do tubo de ensaio. Você precisa começar a resfriar gradualmente o tubo. Você vai colocando e tirando esse banho, colocando e tirando. Quanto mais progressivamente você coloca, tira, melhor. Porque mais lento vai ser esse decaimento da temperatura do tubo de ensaio e mais chance o termômetro tem de entrar em equilíbrio com a temperatura do detergente e a medida fica mais fiel ao valor real. E vamos fazendo isso algumas vezes até o detergente dar os primeiros sinais de turbidez. Nesse caso aqui foi em 19 graus e esse é o ponto de turvação dele. Mas só para fins didáticos nós vamos continuar baixando a temperatura desse detergente, só para você ver que de agora em diante ele vai ficando cada vez mais turvo.
tem uma classe de compostos chamados de hidrótopos. Um hidrótopo é um composto que, quando você adiciona ele na solução, ele aumenta a solubilidade de outro composto presente também nessa solução. No nosso caso aqui, nós vamos adicionar um hidrótopo para ele aumentar a solubilidade do nosso tensoativo, que é o dodecil sulfato de sódio e o lauril éter sulfato de sódio. Estruturalmente, eles são uma espécie de primos dos surfactantes. Basicamente, é uma molécula de surfactante de cauda curta ou até inexistente, mas ele tem uma parte claramente polar e outra claramente apolar. Para você ter ideia de alguns exemplos, a gente tem a benzamida, a nicotinamida, o salicilato de sódio, o resorcinol, a ureia, o ácido cítrico e tantos outros. Pelo fato deles serem bem parecidos com um surfactante, tem até um artigo chamado Os hidrótopos são diferentes dos surfactantes, né? E os autores mostram que, guardadas certas diferenças, que a resposta é não, os hidrótopos não são diferentes dos surfactantes. Para quem gosta desse assunto, eu recomendo muita leitura desse artigo. É engraçado, né? Eu sempre acho muito ousado colocar como título de um artigo uma pergunta. Olha, das várias opções de hidrótopos existentes, nós vamos usar aqui a ureia, porque ela é bem barata, é fácil de adquirir. Aquela ureia técnica que vende em casa de produto agropecuário já é bem pura, normalmente a pureza dela é maior que 96%. E nós vamos tentar trabalhar com uma concentração de hidrótopo entre 0,9% a 2,2%. Todas essas concentrações devem nos dar um ponto de turvação bem inferior àqueles 19 graus que nós detectamos. Então, vamos fazer outro teste aqui nesse vídeo, que é o preparo de diferentes concentrações de ureia no detergente. A primeira concentração que eu vou fazer aqui é 0,9%. Para isso, basta nós tirarmos uma amostra daquele detergente. Eu vou pesar aqui cuidadosamente 50 gramas dele e colocar num becker. E depois eu vou adicionar então 0,45 gramas de ureia. Isso aí vai equivaler, claro, né, a 0,9%. E eu vou dissolver isso daqui usando agitação magnética. Na verdade, assim como esse becker aqui, nós preparamos outras 3 concentrações de ureia. Esse ficou 0,9%. Outro que a gente preparou tinha o dobro, né? Então ficou com concentração 1,8%. E nós preparamos um terceiro com 2,2% de ureia. Para esse vídeo ficar um pouco mais rápido, eu vou mostrar a determinação do ponto de turvação só desse primeiro, o de menor concentração de hidrótopo, né? Ou seja, esse de 0,9% de ureia. Aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento apresentado antes até observar a turvação do nosso produto.
e nós obtivemos o seguinte resultado. O ponto de turvação no produto com 0,9% de ureia ficou em torno de 8 graus, como nós vimos. Já aquele com 1,8% turvou só abaixo de 5 graus e o último com 2,2% turvou só abaixo de 3 graus. Aqui vale salientar que, embora a ureia seja barata, o melhor é você usar o mínimo possível de ureia para evitar, primeiro, um custo maior no produto. Além disso, uma quantidade muito alta acaba afetando um pouco da eficiência do detergente. Então, em outras palavras, ele acaba afetando a formação das micelas. Inclusive, existe até um teste que verifica isso, que é o teste da concentração micelar crítica. Nesse vídeo nós não vamos falar sobre isso, mas considerando nossos resultados, a gente considerou que 1,8% ficou um resultado muito bom, ainda mais aqui na nossa região quente de Minas Gerais. Então agora a gente vai ajustar esse detergente para que ele fique todo com esse ponto de turvação baixo, né? Então nós vamos devolver todo ele para um becker e vou até adicionar esses detergentes dos testes que nós fizemos e vou colocar então uma quantidade de ureia suficiente para que nós tenhamos 1,8% desse hidrótopo. Se você for preparar um detergente da mesma forma que nós mostramos num vídeo anterior aqui no canal, lá nós mostramos o preparo de 500 gramas. Então você coloca, por favor, 9 gramas de ureia para ele ficar com 1,8% de hidrótopo, para ele ficar todo bonitinho, né? Se sua região for muito fria, talvez até compensa você colocar 2,2% de hidrótopo e, nesse caso, então, você deve colocar 11 gramas para aquela quantidade apresentada no vídeo. Fazendo isso, você vai ter um detergente durável, um detergente que não vai turvar, mesmo se a temperatura baixar, e aí ele cumpre com todos os requisitos básicos para um detergente bom. Outra coisa importante é que essa quantidade de hidrótopo ela está em função da quantidade de sal que a gente colocou. A gente colocou naquele vídeo o sulfato de magnésio, e colocou uma quantidade específica, e também nós colocamos uma quantidade específica de tensoativos. E foi uma carga até alta, né? Foi 8% de ácido sulfônico e 2% de lauril. Então, por isso a gente usa essa quantidade de hidrótopo aqui. Se você for variar essas concentrações, você vai ter que variar também a quantidade de hidrótopo. E antes da gente concluir, eu só queria te lembrar um pouco de um parâmetro interessante que acontece quando o detergente está em temperaturas altas. É o ponto de névoa. Essa aqui é uma temperatura que, se o seu detergente aquecer demais, ele turva também. Já nesse caso de temperatura alta, o problema é que as moléculas começam a agitar demais e elas desestabilizam as micelas do detergente. Chega um momento que, se a temperatura for alta demais, você forma até duas fases, você acredita? E aí uma fase é a fase de detergente, que separa, e a outra é a fase de água. Para que você consiga ter uma noção teórica melhor disso, eu vou te mostrar um diagrama de fases típico de uma mistura binária de água e tensoativo aqui. Bem resumidamente aqui, dá para você ver que se você aquecer demais a mistura, chega um ponto que, ao invés de você ter apenas um líquido, que é a mistura água-tensoativo, não, você passa a ter dois líquidos. O tensoativo em cima, ele é menos denso, vira uma fase orgânica mesmo, e a água embaixo. Esse diagrama de fase aqui tem vários outros assuntos que nós poderíamos abordar aqui também. Mas considerando um estudo voltado só para esse produto, o detergente, eu queria te dizer aqui que você pode ficar tranquilo, porque essa composição que nós utilizamos não promove separação de fase em temperatura alta. E então, mesmo acima de 50 até 80 graus, o seu detergente vai ficar estável. Você pode até pensar, poxa vida, para que analisar se o detergente vai ficar estável em 50 graus? Uai, meu filho, é porque além de ter cidades no mundo que a temperatura já anda chegando nessa média, o principal é que, se o detergente ficar estocado sobre o sol, aí ele atinge 50 graus tranquilo. E se alguém vê ele turvando, não vai gostar do seu produto não, vai achar que é um produto de baixa qualidade, né? E por aí vai. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço bastante a todos que assistem aos nossos vídeos, um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.